A paz seja com vocês, em nome de Jesus. Bem-vindos para a nossa aula. Uma nova visão dos 10 mandamentos. A gente vai falar um pouquinho, na verdade, a gente vai tentar, pela graça do Senhor, se Deus quiser, fazer uma nova abordagem sobre os 10 mandamentos. Tá bom? Então você é bem-vindo, seja muito bem-vindo onde você estiver, seja aqui da Suécia, ou esteja no Brasil, esteja onde estiver, que em nome de Jesus você seja muito bem-vindo e edificado com esses estudos. A gente vai começar hoje e a gente pretende a cada sexta-feira, nesse mesmo horário, se Jesus não voltar, né? Manter a regularidade de um mandamento por estudo, tá bom? Então hoje, nesse primeiro momento, sabe o que a gente vai fazer, irmãos? A gente vai orar, tá bom? Então, eu te convido a orar também, em nome de Jesus, pedir que o Senhor, para o Espírito Santo, abrir a nossa mente, né? Que Ele nos dê a direção para essa noite, para esse estudo, e que seja edificante, que sirva para a nossa vida, né, irmãos? Porque é como Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é um homem prudente que construiu essa casa sobre a rocha. Veio os ventos, a chuva bateu e a casa continuou. Mas se a gente ouve e não pratica, é semelhante a um homem prudente que constrói a casa na areia e quando vem a tempestade, grande é a sua ruína. Então que a gente possa praticar a palavra do Senhor. Bom, então eu vou... essa aqui, sabe quem é, né? E vamos orar primeiro? Vamos agradecer ao Senhor por esse momento, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, em nome de Jesus Cristo, por essa noite. Muito obrigado, Pai, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Amém, Jesus. Seja de trabalho, ou seja de estudo, aquilo que nós fizemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como diz o apóstolo Paulo, que a gente tenha feito para a Tua glória, em nome de Jesus. Também te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, as nossas falhas. O Senhor conhece nosso coração, conhece a nossa mente. Então, por isso, ó Pai, nós pedimos perdão por tudo aquilo que nós fizemos, ó Pai, consciente ou inconscientemente, que não te agradou, que entristeceu o teu coração. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus Cristo. E consagramos ao Senhor esse momento, Pai. Abre a nossa mente. Amém, nos dê, Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua direção, Senhor, para que possamos ser edificados pela Tua palavra. Porque cremos que a Tua palavra, Pai, é verdadeira, veio do Senhor, para que nós possamos ter vida e vida, Pai, abençoada, Senhor, sabedoria, para que possamos ter certeza daquilo, ó Pai, em que nós cremos. Amém. E, Pai, para que possamos também estar preparados para combater o bom combate. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. E agora? Só avisar o pessoal que a gente vai conversar, né, sobre fazer uma introdução hoje sobre os 10 mandamentos e sobre como a gente vai conversar nessas próximas sextas. E vocês podem ir colocando as dúvidas que forem surgindo nos comentários. Aí, sempre que possível, a gente tenta responder. Sim. Lembrando também que hoje, a partir da próxima sexta-feira, nós vamos falar sobre os mandamentos especificamente, né? Dos 12 mandamentos, dos 10. Mas hoje nós vamos fazer a introdução, tá bom? Então fica ligado, que em nome de Jesus vai ser abençoado demais, tá bom? Amém. Antes, irmãos, nós queremos entoar 2 cânticos ao Senhor e adorar o Senhor através também do nosso louvor, através da nossa adoração, tá bom? Então, nós vamos entoar, a letra está aqui. Sim. Calma aí, ainda não, estará em 1 minuto. Já está. Já está, eu estou atrasado. Eu estou igual ao Facebook, quem está acompanhando também, a gente fala, passa uns 10 segundos, aparece no Facebook. Irmãos, nada melhor do que estar com o Espírito Santo, né? Ainda mais que nós estamos estudando
E hoje a gente estava estudando e um palestrante aí falou o seguinte: a Bíblia, irmãos, é o único livro que você lê acompanhado do autor. Aleluia. Sabe? O Espírito Santo, quando a gente lê a Bíblia ou quando a gente estuda, ele está conosco. Então, não importa se a pessoa é famosa, escreveu vários livros, quando você vai ler o livro dele, você está sozinho. Mas quando nós lemos a palavra, quando nós entoamos hino, o Espírito Santo, ele está conosco. Aleluia. Então, que nós possamos agora convidar o Espírito Santo. Que você possa convidar o Espírito Santo onde você estiver, em nome de Jesus. Aleluia. Declare assim: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Senhor. Declare: não há nada, não há nada. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, declare: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Aleluia. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo. És bem-vindo no meu lar. Aleluia. Esse lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade.
Tu és bem-vinda aqui. Toma o teu lugar. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluias. Amém, querido. Seja inundado pela glória do Senhor em nome de Jesus. Amém, Deus. Irmãos, esse próximo hino vai declarar que a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a sua posteridade, sabe? Seus filhos, seus netos, em nome de Jesus. Então nós queremos entoar esse hino e profetizar a bênção sobre a tua casa em nome de Jesus. Amém. Então, em nome de Jesus, receba, querida, a bênção do Senhor na tua casa. Receba a bênção do Senhor na tua família, na tua saúde, nos teus negócios. Sabe, irmãos, na tua vida espiritual, que você possa orar mais, que você possa buscar mais de Deus, que você possa ler mais a palavra, que você possa buscar mais o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te Em nome de Jesus. abençoe. Amém. E faça brilhar Em nome de seu Jesus. rosto em ti, que Em conceda nome de Jesus. sua graça Aleluias. e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Declare assim: até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é contigo, é contigo, é por ti, aleluia, é contigo, é por ti. Receba a bênção do Senhor na sua casa. É por ti. Amém, amém, amém. Declara amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000. Profetiza, querida. Profetiza a tua casa. Família e teus filhos. Aleluia. E os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações.
tua família e teus filhos, aleluia, os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti. Amém. Aleluias. Amém. Amém. Oh, aleluia, Senhor. Obrigada. Amém. 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 Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? E quando você declara amém, querido, amém significa que assim seja. Amém, aleluia. Então, em nome de Jesus, que você, ao entoar esse hino de receber a bênção, derramar a bênção sobre a sua casa, que você declare amém. Amém. Que assim seja em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, hoje, como o Diogo já falou, a gente vai falar um pouco sobre os 10 mandamentos. Na verdade, a gente vai hoje fazer uma introdução sobre o contexto histórico dos 10 mandamentos, qual foi a importância naquela época, qual a importância hoje. E a ideia é que nas próximas semanas a gente fale um mandamento por vez, trazendo uma nova visão sobre os mandamentos, uma visão da nossa atualidade, qual que é a importância e qual que é a relevância dos 10 mandamentos hoje em dia. Espero que todos sejam abençoados com essa conversa. E como a gente falou, né, se você, durante o que a gente vai conversando, tiver alguma dúvida, pode ir colocando aqui nos comentários pra gente responder da maneira que for possível. Sim. E antes, irmãos, para vocês que não nos conhecem, essa aqui é minha esposa, Viviane. Linda. Não tem um cabelo branco. E eu sou Brad Pitt, mas muitos me conhecem como Diogo. Então você fica à vontade, pode chamar Diogo, Brad Pitt, tá bom? Fica à vontade. Isso aí eu não fico chateado quando me chamam de Diogo, não. Tá bom? Amém. Então, irmãos, os 10 mandamentos, eles são mencionados na palavra, lá no Antigo Testamento, e como vocês podem ver aqui na apresentação, né, que está aqui do nosso lado, eles são mencionados em Êxodo 20, de 12 a 17, e Deuteronômio 5, de 6 a 21, né? Quando a gente pensa na história da humanidade, a gente tem Adão e Eva lá atrás, lá no início, lá na criação, e Deus, em sua bondade, criou todas as coisas de uma maneira perfeita e boa, né? E Adão e Eva também eram bons, não por eles mesmos, mas eles eram bons a partir de Deus. Eles eram uma extensão da bondade de Deus. E quando Adão e Eva caíram, né, e a gente teve a queda da humanidade com Adão e com Eva, eles romperam com a bondade de Deus. E a partir desse momento, eles também perderam os padrões que eles tinham em Deus quando eles eram um no Senhor, né? Então, isso foi bem antes dos 10 mandamentos, mas já foi o início, né, do entendimento de que seria preciso para a humanidade, a partir do momento que ela não está mais em Deus, será preciso estabelecer alguns padrões para que a humanidade consiga ter valores e ter algumas leis para que todos possam seguir. E aí, ainda não foi estabelecido isso depois da queda, porque a humanidade ainda estava no começo. E como a gente vê, Deus tem muita esperança na humanidade, né? E nos ama muito. Então,
Deus deixou mais um tempo a humanidade para que ela pudesse, ainda que caída, se reconectar com Ele. E aí a gente vê, no avançar da história, né, da Bíblia, que a humanidade se corrompe de tal maneira de novo que Deus traz o dilúvio, né, para tentar mais uma vez reiniciar a humanidade, fazer com que a humanidade entenda como é viver debaixo da mão desse Senhor, né, de um Senhor bom. E aí a gente ainda não tem os 10 mandamentos aqui, né? A gente ainda aqui tem Deus falando com pessoas que ele via que eram pessoas tementes a ele. Então Deus ainda estava na esperança de que a humanidade fosse se voltar para ele, né? De uma maneira eficaz mesmo. E aí, infelizmente, quando a humanidade, depois que ela a Terra tinha sido povoada novamente, nós temos mais uma vez aqui, né, nesse próximo ponto, a humanidade desobedecendo ao Senhor, né? Deus dá uma ordem à humanidade, que era, eles deviam se multiplicar e se espalhar pelo mundo, porque nessa época as nações e os territórios eram conquistados pela quantidade de pessoas que você tinha, né? Se você fosse dono dos lugares. Então essa era a ordem de Deus, para que o seu povo fizesse isso, né? Para que ele dominasse a terra. Mas a humanidade quis estabelecer uma torre para demonstrar que alcançasse até o céu e para demonstrar que eles não precisavam de Deus, né? E aí a gente tem mais uma vez a arrogância da humanidade, querendo ser o próprio Deus, sendo que lá no início Adão já era 100% a semelhança do Senhor. E mais uma vez a gente tem a humanidade sem se voltar para o Senhor. E aí, de novo, né, entre a Torre de Babel e a escravidão no Egito, a gente tem a história de Abraão, tem a história de Isaac, Jacó, aí a gente tem José, né, que foi governador do Egito, mas chegou um período que o novo governador do Egito, o novo faraó, já não conhecia mais a fama de José e viu que os hebreus eram numerosos e os levou cativo. E aí eles ficaram 430 anos como escravos e Deus mandou Moisés como libertador. E depois que eles foram libertos, no meio do deserto, né, o Senhor entrega a Moisés os 10 mandamentos. Agora, o Senhor tendo um povo escolhido, né, com a esperança de que esse povo seja aquele povo que irá perpetuar a sua palavra e perpetuar aquilo que ele deseja para a humanidade, ele manda os 10 mandamentos, né, nesse contexto aqui, para aquele povo. E aí, a gente vindo nesse histórico, a gente se pergunta, né, por que Deus estabeleceu os 10 mandamentos? Né? Qual foi a intenção do Senhor em estabelecer os 10 mandamentos? Sim, aí a gente pode ver aqui, irmãos, alguns pontos, né? O primeiro ponto é que, assim, o povo de Deus, o povo hebreu, eles ficaram 430 anos na terra pagã. Embora eles adorassem o nosso Deus, o Deus verdadeiro, muitas das coisas muitos dos hábitos, muitos dos costumes, da religião também, às vezes, né? Aquele povo que viveu ali como escravo assimilou, né? Assimilou, tomou para eles, viviam aquilo dali diariamente. Então imagina você viver escravo na terra e ao seu redor várias pessoas adorando outros deuses. Então havia ali, tanto o povo de Israel quanto a humanidade vivia uma ignorância espiritual. Sim. A gente percebe que no Egito, né, havia vários deuses, Osíris, outros deuses. Então, o Deus do Sol, o Deus da Lua. Então, irmãos, o povo de Israel já era um povo adquirido por Deus, já era um povo que Deus tinha feito deles uma propriedade exclusiva para ele. Porém, mesmo assim, aquele povo viveu na terra pagã. E isso, irmãos, infelizmente, traz muitos problemas. É igual a gente hoje em dia. Influencia, né? A gente vive numa sociedade que, irmãos, consumista. Quem não quer ter um iPhone? Quem não quer ter um carro maneiro? Né? Quem não quer ter
assim, as coisas, caramba, eu preciso ter isso. Não é nem, sabe, não é nem de uma forma sadia, né, irmãos? Porque às vezes o teu celular tá aí, você aperta o botão de cima e ele desliga, né? Tá doidão, né? É uma necessidade, não uma coisa supérflua. Uma cobiça também. Eu tenho um celular maneiro, mas eu queria ter o celular da Viviane. Mas eu não tenho o celular dela. Quem sabe um dia ela me dê um desse. Né, irmãos? Mas, voltando aqui, então existiam sociedades pagãs, politeístas, ou seja, vários deuses, enquanto o povo de Israel adorava um único Deus. Né? Então, quando a gente percebe que o povo já estava tomando essa forma, quando a gente vê aqui, até isso aqui foi quando Moisés estava no monte. Exatamente, né? Judeus adorando bezerro de ouro. Deus tinha chamado, Moisés subiu ao Monte Sinai, para ter as placas. Ele demorou um pouco e o povo falou o quê? Moisés está morto. Arão, faz pra gente um bezerro pra gente adorar. Pela influência que eles tinham acabado de viver, né? Exatamente. E o que Arão fala? Aqui está o Deus que tirou vocês da terra do Egito. E eles começaram a adorar aquele bezerro. Então a gente vê também que nesse mesmo período, irmãos, era a era do quê? Do olho por olho, dente por dente. Né? Então o povo precisava de preceitos morais, preceitos que dirigiriam a sua vida. Sabe? Imagina, irmãos, a gente vê, né, muitos que se declaram, outro dia a gente estava até comentando, anarquistas, né? O povo que é anarquista, que não quer governo nenhum, sabe? O povo que, para eles, não pode ter governo, não pode ter Estado. Irmãos, imagina, aí você olha para o carro de uma pessoa e fala, eu vou pegar o carro desse cara. Aí você vai lá e mata a pessoa para ter aquele carro, você faz isso, faz aquilo, sem ter um preceito, sem ter uma diretriz, sem ter uma direção né, moral. Então, os 10 mandamentos também Deus estabeleceu para que o povo de Israel tivesse um preceito moral para seguir, uma linha para seguir. E também, a gente vai ver aqui, irmãos, que aos pés do Monte Sinai, Moisés recebeu as tábuas do mandamento, as tábuas da lei, das mãos de Deus. Então, por que Deus estabeleceu os 10 mandamentos? Ele selou dessa forma uma aliança entre ele e o povo dele, o povo de Israel. Então, irmãos, os 10 mandamentos também é uma aliança entre Deus e Israel. Então, a gente vê que existe, irmãos, uma preocupação por parte de Deus de não deixar aquele povo largado no mundo, largado para onde for. Vocês vão para Canaã, né? Vocês vão para a Terra Prometida. Chega lá e faz o que você quiser. Não foi assim. Deus falou, Moisés, isso aqui é para vocês seguirem. Isso aqui é minha palavra. Vai e vive de acordo com isso aqui, que tudo vai dar certo. Né? E aí a gente vê também o porquê Deus estabeleceu os 10 mandamentos. Exato. E por mais que os 10 mandamentos pareçam autoritarismo, na verdade eles são 100% ao contrário. Os 10 mandamentos são uma declaração de amor de Deus conosco. Em todas as aulas que a gente, nas próximas sextas que a gente vai entrar em cada um dos mandamentos, vai ser bem mais fácil entender o porquê que a gente está dizendo isso aqui agora, né? Agora a gente pode dar só um exemplo. Quando Deus começa, quando ele vai falar o primeiro mandamento, ele fala assim, eu sou o teu Deus. Então, Deus se dispõe como o Deus daquele povo, né? Um Deus que estava disponível àquele povo, que estava se preocupando com aquele povo, e é claro que isso se aplica até hoje, né? Porque a gente tem, toda a Bíblia ela é aplicável a todos nós em qualquer tempo, porque a palavra do Senhor, ela não é atingida pelo tempo. E essa declaração de amor de Deus, através dos 10 mandamentos, é do tamanho da preocupação que ele tem com o nosso futuro. Tá? E como o Diogo falou, né, Deus separou o povo de Israel, não porque o povo de Israel fosse um povo extremamente perfeito, ou um povo extremamente bom. Mas não, é porque Deus já tinha tentado outras maneiras de trazer a humanidade para ele.
né, a humanidade como um todo, a humanidade através de homens que estavam tementes ao Senhor, iriam trazer a humanidade para Ele. E agora o que Deus está fazendo é separando um povo para que, na esperança de que esse povo receba a palavra dele, seja fiel e dê a palavra dele eternidade, né? Que chegou até nós, né? Então a gente sabe que deu certo. Então, um dos motivos que Deus fez os 10 mandamentos é isso, é o amor por nós, o amor que ele tinha por Israel, pelo povo hebreu e que ele tem por nós até hoje. E, como nós falamos, era preciso estabelecer padrões para aquela sociedade, uma sociedade em construção, né? Aquela sociedade primeiro ia desconstruir tudo que eles foram influenciados lá na escravidão e depois disso, baseados nos 10 mandamentos, e além dos 10 mandamentos, Deus também estabeleceu 613 leis. Os 10 mandamentos não eram as únicas leis, né? A gente vê no livro da lei aproximadamente 613 leis. Então, o Senhor quis os 10 mandamentos também para estabelecer um padrão social para aquele povo. O que era ético, o que não era ético, o que era correto, o que não era correto. E Deus fez isso em detalhes, né? Quando você lê o Antigo Testamento, quando você lê Levítico, você vai olhar, quando você lê Deuteronômio também, você olha os detalhes que Deus deu para aquele povo, para que eles não errassem, e para que eles fossem protegidos de tudo que podia influenciá-los contra a presença do Senhor, né? E uma outra maneira também, uma outra razão para os 10 mandamentos é que Deus quer, através dos 10 mandamentos, mostrar que nós precisamos amar o nosso próximo e também nos amarmos, né? E a gente também vai ver isso em detalhes nas próximas aulas. E por que, irmãos, que parece que os 10 mandamentos, o cristianismo é extremamente ultrapassado? Porque a gente vive numa sociedade onde é proibido proibir. A gente vive numa sociedade onde as regras, elas são chatas. O Diogo até citou o anarquismo, né? As pessoas que lutam por isso realmente não têm noção de como seria a sociedade sem regras, sem leis. Né? A gente vê isso numa criança. Uma criança que não tem limites, ela é uma criança que ela sofre e faz outras pessoas sofrerem, né? Então, parece que é obsoleto, parece que é ultrapassado seguir os 10 mandamentos, seguir o que está na Bíblia, o que Cristo nos ensina. Por isso, porque esse mundo que a gente vive hoje é um mundo do politicamente correto, é proibido proibir e eu só quero que me dá satisfação. Exato. Né? As pessoas não querem ser repreendidas, elas não querem que alguém ou alguma coisa fale que elas estão erradas. E é exatamente isso que o cristianismo faz, né? Nos manda de primeira, já manda a gente se arrepender. E aí você tem os 10 mandamentos dizendo tudo que você não pode fazer. É um monte de não. Não, 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 não. Então por isso que da primeira vez que você olha, parece autoritário. Mas na verdade é uma declaração de amor. Né? E por que é muito difícil, né? Olhar para os 10 mandamentos e amá-los? Porque os 10 mandamentos, eles revelam quanto nós não temos capacidade de cumpri-los. Não temos. Não temos. Isso é verdade. A palavra de Deus em Tiago 2,10 diz o seguinte: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Exato. Então por isso que se torna difícil, né, irmãos? Você tenta fazer um, tropeça no outro, já era, invalidou tudo. Exatamente. Então, exato. Então a gente trazendo a relevância dos 10 mandamentos para a nossa atualidade, primeiro a gente enxerga esse ponto de impacto, né? A sociedade não quer não quer viver debaixo de regras e não quer viver debaixo de preceitos que, apesar desses preceitos só quererem proteger a sociedade, eles não querem viver debaixo das leis. Exato. E então, irmãos, a gente entra mais um ponto sobre a relevância dos 10 mandamentos hoje em dia, atualmente. E esse aqui vai falar que os 10 mandamentos resumem o amor de Deus.
E olha o que está escrito lá em Mateus 22, 37 a 40, que Jesus... Tá cortadinho, né? Tá cortado. Se você ler, tem muito mais. Se quiser abrir a Bíblia... Eu vou abrir aqui a Bíblia. Deixa eu achar Mateus aqui, porque... Deixa eu... Olha o que diz em Mateus 22, 37 a 40. E fala assim, E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, irmãos, a relevância dos 10 mandamentos é que eles resumem o amor de Deus. Então, quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos e quando nós amamos a Deus, nós estamos cumprindo os 10 mandamentos. Então, por isso que é importante a gente ter esse entendimento, ter essa noção de que nós, se amarmos o nosso próximo e amarmos a Deus, todos os 10 mandamentos estão condensados, né? Estão consolidados nesses 2. E por isso que é tão importante. E aí, mais um, por favor. Outro motivo para a relevância dos 10 mandamentos é que... Hoje em dia, né? Hoje em dia, tá? Hoje, é que os 10 mandamentos nos aproximam dos padrões de Deus. E eu queria ler também essa passagem em Romanos 13, de 8 a 10, se você puder abrir sua Bíblia. Irmão, só vou pedir um favor. Levanta a mão, porque não dá para saber. Se você puder levantar a mão aí, a gente vai saber que vocês estão ouvindo bem. Você vai botar a mãozinha aqui. Então, irmãos, olha o que diz lá em Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor... Deixa eu só ler aqui Não, de hoje, né? Na versão de hoje, rapidinho. Se os irmãos não se importarem. Romanos 8. 13. Romanos 13. Um minutinho. Romanos 13, 8. Diz assim, não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice, esse e ainda outros mais são resumidos num mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Então, irmãos, olha só que grandeza. Né? Se nós amamos, nós cumprimos a lei. Por quê? Porque a gente vai falar isso mais pra frente. Não vou cortar, não vou falar agora. Então, irmãos, mais uma relevância dos 10 mandamentos atualmente é que, imagina só, irmãos, olha só, a gente vive num mundo que às vezes a gente está no trabalho e tem aquela pessoa que quer puxar nosso tapete, né? Às vezes a gente está namorando, né? Tá noivo, casado, com a pessoa que só olha para a grama do vizinho, que mente, que rouba as coisas. Agora imagina, irmãos, se todo mundo praticasse os 10 mandamentos. Imagina se você trabalhasse com uma pessoa que não cobiça, que não quer tirar o seu tapete, pelo contrário, ela fica feliz quando você ganha uma promoção, é elogiada, reconhecida. Imagina você viver com uma pessoa que, um marido ou com uma esposa que só olha para você, que te ama, que não olha para o lado, que não cobiça o que é do outro. Imagina, irmãos, a gente viver num mundo onde nós mesmos não sentimos inveja daquilo que o nosso irmão ganha, né? Eu mesmo, a gente, né, já andou no carro do nosso irmão da igreja, James, e quando era lá para janeiro, quando tava aqueles -8, -9, né, a gente entrava no carro dele, ele ligava o aquecedor, irmãos, aquecia as costas e o glúteo. Irmãos, eu ficava assim no carro dele e falava, que coisa maravilhosa, sabe? Mas, irmãos, eu não falava, poxa, ele tem esse carro e eu não tenho, sabe?
olho gordo. Irmãos, imagine a gente viver num mundo em que todo mundo praticasse os 10 mandamentos. Em que a gente não furtasse, a gente não adulterasse, fôssemos bons filhos, administrássemos bem o nosso tempo. Então, por isso que a relevância dos 10 mandamentos ainda são importantes hoje. Sabe? E no decorrer das nossas sextas-feiras, a gente vai entender melhor cada ponto. Então, você pode estar falando, guardar o sábado, ser um bom filho, não furtar, né? Eu não furto, eu não roubo, sabe? Eu não penso na mulher, no homem do outro. Mas, irmãos, a gente vai aumentar, a gente vai tentar aumentar a nossa visão sobre cada mandamento. E aí, hoje em dia, né? Hoje em dia. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor e vai poder falar se tem pecado, se não tem conseguido ou se tem conseguido manter cada um dos mandamentos, né? Mas, continuando... E assim, pensando, né, nesse mundo imaginário, né, bom, muito bom, onde todo mundo praticasse os 10 mandamentos, independente de... por um momento, a gente pode tirar a religião do cenário, né? Não me entendam mal, eu não quero tirar, mas assim, mesmo que a gente tirasse e as pessoas cumprissem os 10 mandamentos como leis, ainda assim seria um mundo diferente, né? Porque Deus é perfeito, Ele fez essas leis de maneira perfeita, né? Ainda que as pessoas quisessem negá-lo, as leis que Ele criou são perfeitas. Agora seria bom ler os mandamentos só para Sim. O pessoal dar uma pensada nesse que você vai falar. E aí a gente vai ler os mandamentos aqui agora, e aí a gente vai para o próximo slide logo depois. Êxodo 20. O Diogo vai ler em Êxodo 20. Êxodo 20 são os mandamentos, tá bom? Escuta aí os mandamentos. No versículo 1, Deus fala: Deus falou e foi isso que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome em vão, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no 7º dia descansei. Respeite o seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Não cobice a casa do outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Estava lendo alguns comentários e realmente, na verdade, os 10 mandamentos são a base de quase todas as leis, né, das constituições, porque eles abrangem, tirando a parte religiosa, né, onde a gente tem na maioria dos países, não em todos, mas em muitos países, a liberdade de expressão religiosa, mas tudo que se refere ao indivíduo, basicamente veio do que está nos 10 mandamentos, né? A proteção à vida, a proteção ao próximo, a proteção à propriedade do próximo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso quando a gente vai falando do 10º mandamento, da cobiça, né? E aí, irmãos, quando a gente pensa nos 10 mandamentos, qual que seria o placar, né, em relação aos 10 mandamentos? A gente sabe que nunca vai ser 10-0. A gente nunca vai estar com 10 e a lei nunca vai estar com 0.
porque é óbvio que é impossível cumprir a lei, né? Nós não temos capacidade de cumprir a lei na sua totalidade. Por isso que na Bíblia você vai ver que o povo hebreu, lá em Levítico 4, você tem alguns exemplos, ele precisava sacrificar animais em propiciação, né, pelos pecados. Então o sacerdote ele sacrificava animais pelo pecado do povo, pelo pecado das autoridades, pelo pecado de tudo que acontecia. Então, quando a pessoa... Todas as pessoas sabiam que elas eram incapazes de cumprir 100% da lei. Mas a lei sempre foi importante pelo que a gente falou lá no início, para estabelecer os padrões, né? E aí é por isso que a relevância dos 10 mandamentos dessa época, ele é atual até hoje, por quê? Porque ele remete e foi reiterado por Jesus, né? Então, a gente sabe que Jesus, ele mesmo declarou, como diz aqui em Mateus 5, 17 e 18, eu não vim destruir a lei, ou tudo que os profetas disseram. Não vim abrogar, então ele não veio consertar, não veio tirar, não veio mudar nada da lei, mas cumprir. Então Jesus veio cumprir a lei. Então, se a gente pensar bem, quando Jesus estava aqui, os 10 mandamentos eram a lei ainda, né? Quando Jesus veio como homem, os 10 mandamentos permaneciam como a lei dos judeus. E aí Jesus continua, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, Jesus ele veio para cumprir a lei e ele não tirou nada do que estava na lei. Tá? A gente estava conversando hoje, o Diogo estava falando, para os judeus, a terra e o céu são eternos. Então, por isso que Jesus usa essa analogia, né? O céu e terra passem. Até que o céu e a terra passem, ou seja, nunca. Então, nunca, ele, de maneira nenhuma, ele veio para retirar a lei. Ele veio para cumprir a lei. E nisso a gente percebe, irmãos, que Jesus, ele, na verdade, ele veio para cumprir, como ele mesmo disse, a lei em sua plenitude. Né? Jesus, sim, ele foi capaz de cumprir a lei, sabe? De poder fazer a lei, cumprir a lei, como no segundo, não está ali mais o segundo ponto, seria o segundo ponto, mas ele veio cumprir a lei corretamente. Porque havia uma leitura em que estava distante daquilo que era realmente o que Deus queria. E Jesus era o único que podia cumprir, o único que tem o placar 10-0, 10 para Jesus, 0 para a lei. Era o único capaz, foi o único homem capaz de cumprir 100% da lei. Exatamente. E por ele ter cumprido, irmãos, nós podemos ver que ele realmente é o Cordeiro de Deus, né? Foi ungido, foi o santo que veio para se entregar por nós. E por isso que é maravilhoso realmente saber que, graças a Deus, que nós temos um Salvador, em que nós podemos nos espelhar também, né? Sim. E aí, irmãos, quando a gente vê, Paulo vai dizer que não é pela lei que nós somos salvos, né? Mas é pela graça. E aí você fala, não, então ficou fácil, porque se é pela graça, eu posso fazer o que eu quiser e Deus vai me perdoar, né? Mas não é bem assim. Olha o que está aqui no segundo ponto. Jesus, o que ele fez? Ele complicou a interpretação dos mandamentos. Então, depois você pode até ler. A gente lê, né? A gente pode ler, tá bom. Porque, na verdade, muita gente fala, era fácil viver no tempo da lei. Não, era mais difícil viver no tempo da lei. Muita gente fala que era mais difícil, porque e hoje é graça. Tinha que cumprir tudo e sacrificar, e agora é o tempo da graça, e a gente está num período melhor. Na verdade, agora, quando a gente analisa os 10 mandamentos lá atrás, os 10 mandamentos hoje, é muito mais difícil para nós, por causa do que a gente vai ler agora. Irmãos, se você puder abrir também. Abre a sua Bíblia aí em Mateus 5, 21. Mateus 5, 21. 21. É uma leitura meio extensa. Um pouco, mas vale a pena. Quer ler ou posso ler? Quer ler? Elisé está perguntando sobre o sábado. Eu não vou dar spoiler, porque a gente vai fazer uma aula inteirinha sobre isso. Que é o 5º, 6º, 7º, 8º ou 10º mandamento. Ele é o
1, 2, 3, 4. Ele é o 4º mandamento, tá bom? Então, daqui a 4 aulas, a gente vai falar sobre o sábado. A gente vai falar sobre isso. É realmente uma dúvida, uma discussão, né? Mas a gente vai conversar sobre isso bastante. Tem denominações que guardam sábado, tem outras que não guardam. A gente guarda o domingo. E aí a gente vai conversar mais pra frente. Não perca! Então a gente vai fazer essa leitura agora, é um pouco extensa, mas acompanha aí, irmãos, porque a gente vai entender, o porquê Jesus ele complicou a interpretação dos mandamentos. Se a lei a gente achava mais difícil, olha só. Mateus 5, 21, né? Um pouco mais adiante. Tá no lugar errado, desculpa aqui. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não mate, né? Não matarás. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, você é um tolo, este será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Ixi. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-la ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá. Porque depois que chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isto é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério em seu coração. Portanto, se seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora. Pois é melhor perder uma parte do corpo do que o seu corpo inteiro ir para o inferno. Foi dito também, quem mandar a sua esposa embora, deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera. E se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio de seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim e que o não, não. Pois qualquer coisa mais que disserem vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você por tomar sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue 2. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Vocês ouviram o que foi dito. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem pelo que vos perseguem, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre bons e maus, e dá chuva tanto aos que fazem o bem, quanto para os que fazem o mal. Amém. Então, irmãos, na verdade, Jesus veio consolidar, cumprir a lei e adicionou uma nova interpretação. Ele não mudou nada na lei, ele simplesmente adicionou uma interpretação para os dias atuais. Porque o que acontecia? Naquela época havia hipocrisia generalizada, né? Os fariseus, eles tinham uma hipocrisia onde eu cumpro a lei, eu sou isso, mas na verdade eles botavam um peso sobre a sociedade que nem eles conseguiam cumprir. Então Jesus veio mudar isso. Olha, eu vim aqui, você está vendo os 10 mandamentos, eles devem ser cumpridos, mas
olha aqui o que eu quero dizer, eles também devem ser cumpridos no seu coração. Não é só uma lei para você estampar em algum lugar. O seu coração precisa ter essa lei, a sua mente precisa ter essa lei também. E é por isso que os 10 mandamentos são atuais, porque eles devem estar no nosso coração e na nossa mente, conforme o próprio Jesus falou. Exatamente. Então a gente já comentou isso aí. Jesus ele consolidou os 10 mandamentos em 2, né? E conforme a gente vai ver na próxima tela. Sim, desculpa. Então esses versículos Jesus fala: amarás, pois, o Senhor está respondendo a um mestre da lei que ele pergunta a Jesus qual o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Ele pergunta a Jesus Cristo. E o Senhor ele fala: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus ele resumiu os 2 versículos, os 10 mandamentos em 2. E assim, com uma profundidade enorme, irmãos. A gente percebe há uma profundidade. Muita profundidade. Né? E é tão incrível, porque quando a gente percebe de amar a Deus, a gente percebe que é um relacionamento vertical. Né? Uhum. Né? Somos nós, Deus. E quando nós percebemos que amar o próximo como a nós mesmos é um relacionamento horizontal. Então nós precisamos nos amar para que nós possamos amar o próximo. E quando nós amamos o próximo, como diz a palavra, nós amamos a Deus. É verdade. Isso que é maravilhoso de entender, sabe? Sim. Às vezes dá uma bugada assim, mas é porque a palavra de Deus ela vem para realmente mexer conosco. Sim. E aí? E na verdade, pegando aqui, né, e deixando bem claro como que Jesus fez, então você tem, né, não terás os 4 primeiros mandamentos, né? Não terás outros deuses, não fará imagem para ti, não tomarás o nome de Deus em vão, lembra-te do sábado. Então esse aqui, Jesus resumiu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E a outra parte, né, esse é o primeiro que o Di já falou, que era vertical, né, de nós para Deus. E o próximo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo. É o que Deus, o que nós temos de horizontal, né, de nós para o nosso próximo. Então Jesus, a lei já era bem clara e Jesus ainda tentou clarear um pouco mais para nós, para que a gente pudesse guardá-lo no nosso coração, né? Em nome de Jesus. E sabe o que é interessante também, irmãos? É que, como Paulo fala, nós somos salvos pela graça. Sim. Mas nós precisamos também cumprir os mandamentos do Senhor. Porém, os mandamentos não nos salvam. A lei não nos salva. Porém, nós precisamos também, irmãos, viver de acordo com a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor fala: não mate, não adultere, então não adianta a gente querer viver pela graça se a gente desagrada o coração de Deus. Se ele mesmo falou: não mate, não adultere, e se eu adultero, e se eu mato, Sim. E se eu não amo meus pais, se eu não sou bom filho, eu não estou agradando o Senhor. Eu não estou cumprindo aquilo que Ele também mandou. Sim. Né? Então, irmãos, uma coisa é ser salvo pela graça. E outra coisa também é viver a palavra de Deus. Se nós lemos e vivemos a palavra, amém. Nós estamos agradando o coração de Deus. Independente de sermos salvos pela graça. Sabe? Se você não faz, você está pecando. Mesmo que a graça tenha te alcançado. Os 10 mandamentos não garantem nenhuma salvação, porque, como a gente já falou, é apenas através de Jesus Cristo. Não há obras que façamos que possam garantir a nossa salvação. Simplesmente é aceitar o presente que Jesus, que foi o único que pôde cumprir a lei em sua plenitude, ele foi o sacrifício perfeito, então por isso não há mais necessidade de sacrificar animais. Ele cumpriu com perfeição, né, a lei. Só que a graça, é como também Paulo diz em uma de suas cartas, a graça não nos dá o direito de ficar pecando,
de continuar pecando. E é por isso que os 10 mandamentos são atuais. Porque a graça nos dá a salvação. E toda a Bíblia, né? Tudo que está na Bíblia, hoje a gente está falando dos 10 mandamentos, mas tudo aquilo que está na Bíblia nos orienta a viver em uma vida de santidade. Exato. E se a gente pudesse resumir, o que Deus deseja para nós em uma vida de santidade seriam os 10 mandamentos, né? E aí a gente vai ver os 10 mandamentos de várias maneiras diferentes. Isso. Nas cartas de Paulo você vê os 10 mandamentos. Quando você está vendo alguma repreensão na Bíblia, também é uma derivação dos 10 mandamentos, né? Então por isso que eles são atuais. Nós não estamos aqui defendendo o judaísmo, não é nada disso. A gente defende a palavra, porque a palavra ela é aplicável em sua totalidade. Amém. Amém? Então, hoje foi essa aula de introdução, né, sobre os 10 mandamentos. E na próxima aula a gente vai ter o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses além de Deus. Exato. A gente vai tentar, né, com a misericórdia do Senhor, trazer uma nova visão sobre isso, né? Uma visão atual. Por que esse mandamento ainda é aplicado hoje em dia nas nossas vidas? Então não percam a próxima aula, sexta-feira que vem, de 7 às 8, em nome de Jesus. E não é nossa visão não, tá, irmão? Senão seria bem rasinho. Não, de Jesus. Amém. Amém. A gente também traz os livros, tudo que a gente está usando como base. Tá bom, irmãos? Foi um prazer. Amém. Glória a Deus. Essa primeira aula online, que é muito diferente. Muito olhar para a difícil. câmera. Né? É bom abraçar o pessoal. Né? Aqui na Suécia, né? Quem está no Brasil, aqui depois das reuniões, a gente tem sempre um lanche, qualquer reunião. Então faz uma falta, né? Comer depois da aula. Faz um lanche aí na sua casa, irmãos. Nós vamos fazer aqui, a gente faz um Fica online. Faz um Fica online, né? Faz um Fica em casa. Tá bom, irmãos? O pastor tá avisando que hoje, 23 horas, aqui na Suécia, tem a live de intercessão, né? Então não percam também às 23 horas. 23, 22, 21, 20, 19, 18. 18 horas no Brasil, 23 horas aqui na Suécia. Não percam. É online também? É online também, vai tá ser bom? live, né? É uma live. É live pelo Facebook. Isso mesmo. Irmãos, foi realmente... Espero que Deus nos direcione Amém. para as próximas 10 aulas, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a gente saia mais sábio, né? Porque a palavra do Senhor nos dá sabedoria. Amém. A palavra do Senhor nos dá direção. Então, em nome de Jesus, a gente vai orar para você também poder tomar um banho, poder jantar, daqui a pouco dormir. Tá bom? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Quer orar? Senhor querido, Pai amado, muito obrigada por Amém. essa oportunidade, Em Senhor. nome de Jesus, obrigado. Abençoe em nome de Jesus todas as famílias, ó Deus. Abençoe os lares, Senhor, que em nome de Jesus, Em nome de Jesus. o Senhor possa consolidar tudo isso que nós conversamos aqui, ó Deus. Faz muita falta, ó Deus, receber também aquilo que os irmãos adicionam, receber aquilo que a gente ouve de testemunho, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Logo breve, em nome de Jesus, de acordo com a sua vontade, nós estaremos novamente juntos. Em nome de Jesus. E será possível também receber, ó Deus, o conhecimento compartilhado dos nossos irmãos conosco, Aleluia. Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá-nos um final de semana abençoado. Abençoe a live também das 23 horas, Pai, de intercessão, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela sua bondade, pelo seu amor por nós. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Tenham um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Não importa o preço, que o perfume derramado, tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Não importa o preço,
do perfume derramado. Tua presença vale mais, tua presença vale mais.